Existem setores dentro das reservas naturais do México que estão há anos nos mapas de patrulha, sem que nenhum guarda-parque os tenha percorrido. O processo não os marca como fechados. Diz que não houve atividade registrada. Mas se você encontrar as pessoas que trabalhavam nessas zonas e perguntar, em particular, por que pararam de ir, a resposta que obtém não é a que aparece no relatório oficial. O que torna isso difícil de ignorar é a escala. 5 estados diferentes. Anos que não se sobrepõem entre si. Pessoas que não se conhecem. E o mesmo tipo de descrição chegando a diferentes coordenações, arquivadas sob a mesma classificação que não gera nenhum acompanhamento e produzindo sempre o mesmo resultado. Um guarda-parque que decide mudar seu comportamento no mato sem que ninguém tenha pedido isso. Os guarda-parques no México são funcionários do governo federal. Têm a obrigação de apresentar relatórios de incidente, operar com rádio de comunicação com registro automático e documentar cada patrulha. Possuem anos de experiência em terreno específico. Conhecem a fauna e a topografia de suas zonas melhor que qualquer pesquisador externo que chegasse depois. E têm carreira profissional a perder se apresentarem algo que não possam sustentar. Estes não são testemunhos anônimos de fórum. Têm nome, têm número de protocolo, têm cargo. Mesmo assim, em 5 casos separados, o que o dossiê registra e o que a pessoa que esteve lá naquela noite descreve não coincidem. O primeiro desses casos aparece em outubro de 2018, em Chihuahua. O guarda-parque Lucas Almeida levava 14 anos na mesma serra quando apresentou o protocolo 11/2018 na coordenação da reserva. Classificaram como observação não determinada. Essa classificação não tem procedimento padrão de acompanhamento. Lucas, há mais de 5 anos, não volta ao setor onde escreveu aquele relatório. Saiu às 6h40 do dia 4 de outubro. Temperatura de 8 graus no ponto de partida. Cobertura vegetal densa, visibilidade boa, sem vento. 14 anos fazendo essa mesma rota lhe deram um tipo de conhecimento que não se obtém de outra forma. Que sons são normais em cada horário. Que sinais no solo valem a pena seguir. Que mudança no ar indica que algo na zona se moveu antes de ele chegar. O que encontrou naquele dia estava no quilômetro 38 de sua rota, no ponto onde o caminho de terra termina e começa a canhada que a equipe chama internamente de Canhada do Frio, sem nome oficial nos mapas da reserva. Chegou lá às 7h22. O rastro estava fresco. Sabia pela umidade nas bordas das pegadas. Nessa parte da serra, a essa hora de outubro, o solo seco demora menos de 2 horas para perder a umidade da superfície. Essas pegadas ainda tinham as bordas úmidas. O que as deixou tinha passado entre as 5h20 e as 6h30 daquela manhã. No máximo meia hora antes de ele sair do ponto de partida. As pegadas vinham de cima, da parte alta do cânion, e desciam para onde o riacho perde o nome nos mapas e a vegetação se fecha. Lucas decidiu segui-las. Os primeiros 15 minutos de acompanhamento foram normais. O rastro era consistente. A distância entre pegadas sugeria um passo rápido, mas sem urgência. A profundidade da marca era uniforme, sem variação que indicasse mudança de peso ou velocidade. Algo que se deslocava em ritmo constante, sem parar, sem mudar de direção. 40 minutos depois de começar a segui-lo, o rastro terminou. Lucas descreve assim: chegou a um ponto onde as pegadas simplesmente deixavam de existir. Terra solta ao redor, sem pedra que pudesse ter absorvido o passo, sem zona de vegetação suficientemente densa para que algo entrasse sem deixar marcas adicionais, sem bifurcação para nenhum lado. As últimas 2 pegadas estavam em solo plano, rodeadas de terra que não mostrava nenhuma outra perturbação em nenhuma direção. Ficou parado frente àquele ponto uns 3 minutos. Examinou o solo em um raio de 4 metros. Não encontrou pegadas de volta. Não encontrou marca de salto. Não encontrou nada que explicasse para onde tinha ido o que estava deixando aquele rastro. Então tentou reportar a posição por rádio. O que descreve sobre esse momento é específico. O rádio estava ligado. O indicador de sinal marcava 3 barras, nível normal para essa zona da canhada. Transmitiu a posição. Não houve resposta. Transmitiu de novo. Nada. 4 tentativas no total. A coordenação não recebeu nenhuma. Subiu 15 metros pela ladeira do cânion. O rádio funcionou imediatamente. A coordenação atendeu e disse que o tinham perdido durante vários minutos e que não tinham registrado nenhuma tentativa de comunicação de sua posição nesse período. Vários minutos. Ele tinha estado menos de 5 parado naquele ponto. Voltou a descer em direção ao rastro para documentar a posição GPS com precisão. A 3 metros do ponto onde as pegadas terminavam, o rádio voltou a ficar mudo. Mesmo sinal no indicador.
Nenhuma transmissão saindo. Esse detalhe, o silêncio de rádio exatamente ao redor do ponto onde o rastro desaparecia, não aparece no protocolo 11-2018. O que documentou antes de sair do setor foi o que encontrou revisando a zona a pé. Duas coisas que também não estão no relatório oficial. A primeira, uma zona de terra compactada, aproximadamente 2 metros de diâmetro, a 4 metros do ponto final do rastro. A compactação era diferente do resto do solo ao redor. A terra que pisa um animal ou uma pessoa recebe pressão de cima para baixo e deixa marcas na superfície. Essa zona não tinha marcas superficiais. Lucas diz que ao pisá-la, a sensação sob as botas era mais densa, como solo saturado, embora os dias anteriores não tivesse chovido nesse setor da serra. A segunda coisa foi um cheiro. Tinha sentido uma única vez antes na vida, em uma zona da serra atingida por um raio semanas antes de ele passar. Algo entre orgânico e metálico, difícil de precisar mais que isso. Como se algo tivesse queimado de dentro para fora, não de fora para dentro. Naquele dia, na Canhada do Frio, não tinha havido tempestade elétrica em mais de 10 dias. O protocolo 11-2018 diz que encontrou rastro de fauna não identificada e que teve falha de comunicação por condições topográficas. Lucas apresentou esse relatório porque eram as duas frases que o sistema de classificação oferecia. O que ele descreve não tem código no formulário. 3 semanas depois apresentou solicitação de reatribuição de setor. Aprovada sem observações. Não voltou mais à Canhada do Frio. Nos registros de patrulha dos 2 anos seguintes ao protocolo 11-2018, esse setor aparece listado nas programações semanais da coordenação. O número de patrulhas documentadas como completadas durante esses 24 meses. 0. Sem nota explicativa. Sem ordem de suspensão. Sem nenhum registro de que alguém tenha perguntado por quê. E esse detalhe do cheiro, que Lucas descreveu na Canhada do Frio, voltaria a aparecer 2 anos e meio depois em um relatório de Tamaulipas. Apresentado por uma pessoa que nunca ouviu o nome de Lucas Almeida. A guarda-parque Mariana Costa levava 7 anos na reserva da biosfera El Cielo, quando, na manhã do 12 de março de 2021, subiu ao setor montano alto da Zona B para revisar uma armadilha fotográfica. A câmera estava fixada a um tronco de pinheiro carvalho a 1.640 metros de altitude, orientada para um passo natural entre 2 elevações que a equipe de monitoramento usava como ponto de trânsito de fauna. A rota de subida desde o ponto de ingresso demorava aproximadamente 40 minutos. Naquela manhã havia neblina baixa que não terminou de levantar. Mariana subiu com o equipamento habitual e com a câmera de reserva que usa para revisar cartões no campo antes de descer. É procedimento padrão. Verifica-se que o equipamento disparou corretamente, que as imagens são legíveis, que o cartão não apresenta erros. Se tudo está bem, baixa-se o cartão à coordenação e repõe-se com um novo. O ciclo completo dura uns 3 minutos no campo. Tirou o cartão, inseriu na sua câmera de reserva e começou a passar as imagens. As primeiras 43 eram normais. Veados de cauda branca. Um gambá que passou 3 vezes frente ao sensor na mesma noite. Rastro de texugo. Fauna de catálogo, padrão conhecido. Passou-as rápido. Na imagem número 44 parou. A câmera de reserva tem tela de 3,2 polegadas. No campo serve para verificar que o equipamento disparou e que as imagens são legíveis. Mariana levava 7 anos identificando fauna nesse ecossistema. Naquela tela, naquela imagem, o que viu às 2h11 da manhã do 8 de março não estava em nenhum catálogo que ela conhecesse. Descreve a silhueta como vertical, alta, de perfil em relação à câmera, olhando para cima, para o ponto onde o passo entre as elevações se estreita. A postura era de algo que observava, não de algo que se deslocava. E a imagem não tinha desfoque de movimento, o que nesse modelo de armadilha fotográfica indica que a postura se manteve fixa durante toda a exposição, entre 0,8 e 1,2 segundo. Não dá mais detalhes sobre a forma porque, sem a imagem original em mãos, seria impreciso. Mas o que diz com clareza é isto. A silhueta não correspondia a nenhum animal dos que se registram em El Cielo, nem aos que aparecem em catálogos de fauna de regiões adjacentes. E tampouco era uma pessoa. Antes de descer, antes de entregar o cartão na coordenação, tirou seu telefone e fotografou a tela de sua câmera de reserva com a imagem número 44 visível. Entregou o cartão esse mesmo dia. 3 dias depois, o técnico de monitoramento informou que o cartão tinha apresentado corrupção de dados durante a transferência. As imagens não puderam ser recuperadas. A armadilha fotográfica ficaria inativa enquanto revisavam o equipamento.
A foto que Mariana tirou com o telefone no campo, naquela manhã do 12 de março, ainda está em seu poder. Não publicou. A razão é concreta: sem o cartão original, sem os metadados da armadilha fotográfica, sem a cadeia de custódia completa do registro. Mostrar essa imagem publicamente equivale a mostrar a captura de tela de uma câmera de campo, tirada com telefone em condições de neblina, baixa a 1.640 metros de altitude. Pode ser questionada em cada elo. Diz que quando tiver algo que ninguém possa desmontar assim, publicará. O que apresentou foi um informe escrito sobre a imagem que viu. A resposta da coordenação foi registrá-lo sob o código de falha de equipamento, dados não recuperáveis. Há um detalhe nesse informe que não gerou nenhuma pergunta de acompanhamento. Mariana descreveu, ao pé do tronco onde estava a armadilha fotográfica, um cheiro. Define como algo entre orgânico e metálico, associado com algo queimado, embora não houvesse sinais de fogo na área. Dedicou 2 linhas do informe. As coordenações de Chihuahua e Tamaulipas não compartilham registros de forma rotineira. Lucas Almeida e Mariana Costa não se conhecem. Os 2 informes estão em 2 sistemas distintos, em 2 estados distintos, separados por 2 anos e meio. Os 2 descrevem exatamente o mesmo cheiro. Esse tipo de coincidência, um detalhe técnico e sensorial específico que aparece de forma independente em 2 relatórios de regiões distintas, é difícil de atribuir à contaminação entre fontes. Mas o que segue em Veracruz complica ainda mais a explicação, porque no cofre de Perote o padrão não envolve uma pessoa. Envolve 3, ao longo de 3 anos, e ninguém na coordenação os colocou na mesma tabela. Entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2020, 3 guarda-parques distintos do Parque Nacional Cofre de Perote apresentaram relatórios de incidente sobre observações realizadas durante patrulhas noturnas no intervalo de altitude entre 3.400 e 3.800 metros. Os 3 relatórios foram arquivados por separado. O primeiro foi apresentado por João Pereira, em 17 de janeiro de 2017. Patrulha noturna de vigilância contra corte ilegal, iniciada às 19h. Às 21h40 observou desde seu ponto de vigilância uma fonte de luz na zona alta do vulcão. Descreve como fixa, sem movimento, sem a variação que uma lanterna na mão produz. Permaneceu visível durante aproximadamente 12 minutos e desapareceu. Pereira reportou como possível acampamento não autorizado. Classificação final do dossiê. Atividade não confirmada. O segundo relatório é de Beatriz Oliveira, de 11 de agosto de 2018. Noite de lua nova, céu limpo, visibilidade completa. Mesma zona de altitude, mesmo comportamento da fonte de luz. Beatriz adiciona um detalhe que Pereira não incluiu. A luz não produzia halo. Em condições de montanha com umidade, qualquer fonte de luz produz difusão visível ao redor. Lanterna, foco de acampamento, sinal de flare. A umidade dispersa a luz. O que Beatriz descreve é um ponto, sem difusão lateral, sem halo. Uma fonte que iluminava sem se dispersar, em condições onde isso não é o que a luz faz. Tentou reportar por rádio nesse momento. O registro dessa noite mostra que transmitiu a posição. Não há registro de que alguém na coordenação tenha dado acompanhamento a essa transmissão essa noite. O terceiro é de Miguel Ferreira, de 9 de fevereiro de 2020. Ferreira tem 21 anos no parque. É o guarda-parque com mais antiguidade na zona alta dos 3. O que adiciona aos relatos de Pereira e Oliveira é isto. Quando a fonte de luz desapareceu, o silêncio no setor foi total. Ferreira levava mais de 2 horas nesse ponto da patrulha. Durante esse tempo tinha escutado o fundo sonoro da noite em zona alta, vento na vegetação, aves noturnas ocasionais, movimento de fauna pequena entre as plantas. Esses sons se cortaram no momento em que a luz deixou de ser visível. Todos, ao mesmo tempo. E voltaram aproximadamente 8 minutos depois. Ferreira tem 21 anos escutando noites no cofre de Perote. Diz que nunca tinha escutado esse tipo de silêncio nesse setor, a essa altitude e nessa temporada. Há um elemento que nenhum dos 3 relatórios menciona, mas que os 3 guarda-parques descrevem ao ser consultados diretamente. No momento do avistamento, nenhum dos 3 usou o rádio para reportar a situação em tempo real. Os 3 dizem o mesmo, com variações, que nesse instante, por uma razão que nenhum consegue articular com precisão, decidiram não transmitir. Pereira diz que pensou que podia esperar para descer. Oliveira diz que algo lhe pareceu melhor não fazer barulho. Ferreira diz simplesmente que não soube por que não chamou. E há um último detalhe que só aparece quando se cruzam os 3 relatórios na mesma tabela. A patrulha de Pereira foi em 17 de janeiro, a de Oliveira, em 11 de agosto.
a de Ferreira, em 9 de fevereiro. 3 meses distintos, 3 anos distintos. Mas os 3 caíram dentro de uma janela de 7 dias ao redor do dia 14 de cada mês respectivo. 17 de janeiro, 11 de agosto, 9 de fevereiro. Ninguém na coordenação identificou essa coincidência porque ninguém colocou os 3 relatórios na mesma busca. Os 3 arquivos estão no mesmo sistema. A busca não foi feita. O cofre de Perotti tem histórico bem documentado de corte ilegal em zona alta. É uma explicação que, no papel, cobre os 3 relatórios individualmente. Acampamentos clandestinos, lanternas de madeireiros, fauna alterada por presença humana. Funciona para um dos 3. Para os 3 juntos, com a coincidência de datas, a explicação começa a apresentar fissuras que o dossiê não resolve. Até aqui, os 3 primeiros casos podem ser vistos como falha burocrática, recursos limitados, classificações ambíguas, coordenações que não compartilham informação entre estados, um sistema que registra o que chega mas não cruza o que tem. Tudo isso é real. Tudo isso existe. Mas há um elemento nos 3 primeiros casos que a falha burocrática não explica. Nos 5 anos que cobrem esses casos, 6 guarda-parques distintos tomaram a mesma decisão de forma independente. Mudar seu comportamento no terreno depois de apresentar seu relatório. Lucas Almeida pediu reatribuição de setor. Mariana Costa deixou de solicitar a rota do setor Montano Alto. João Pereira reduziu suas patrulhas noturnas em zona alta. Beatriz Oliveira solicitou o turno diurno 3 semanas depois de seu avistamento. Miguel Ferreira continua no parque, mas seus registros de patrulha noturna em zona alta depois de 9 de fevereiro de 2020 mostram um padrão diferente dos 4 anos anteriores. Nenhum foi transferido. Nenhum foi questionado sobre a mudança em suas rotas. Em nenhum dossiê há nota que indique que alguém na coordenação percebeu que isso estava acontecendo. O que o sistema registrou foi ausência de atividade em certas zonas. O que o sistema não perguntou foi por quê. A reserva da biosfera Montes Azules tem, em seus registros internos de patrulha, um setor que carrega um nome provisório desde que se demarcou a zona de amortecimento há mais de 15 anos. Nos mapas da coordenação, esse setor tem código de rota ativa. As programações semanais o incluem. É impresso nos calendários mensais de patrulha junto com os demais setores. Nos registros de atividade de campo do período entre janeiro de 2019 e dezembro de 2021, o número de patrulhas completadas nesse setor é 0. 36 meses consecutivos. O dossiê não tem nota explicativa. Não há ordem de suspensão. Não há ata de nenhuma reunião de coordenação onde alguém tenha decidido parar de percorrer essa zona. O setor segue no mapa. Segue na programação. E leva pelo menos 3 anos sem que nenhum guarda-parque o tenha pisado. Quando consultaram o coordenador regional sobre esse período de ausência, a resposta foi que a área tinha apresentado condições de acesso difíceis por precipitação e que priorizaram vigilância em setores com maior pressão de corte ilegal. É uma explicação que funciona para uma semana, no máximo para um mês. Para 36 meses consecutivos, incluindo as temporadas secas de 2019, 2020 e 2021, o argumento das precipitações tem problema de escala que não condiz com os registros meteorológicos disponíveis para essa região de Chiapas. Os guarda-parques dessa reserva, com mais de 5 anos de antiguidade, conhecem esse setor. Nenhum dos que falou para este registro deu seu nome. Mas 2 deles descreveram, de forma espontânea e sem que perguntassem sobre isso, o mesmo antecedente. A última vez que esse setor foi percorrido regularmente, um dos guarda-parques que fazia essa rota chegou à coordenação numa terça-feira pela manhã. Entregou seu equipamento, assinou a saída e não voltou. Sua saída não está documentada em nenhuma das formas habituais, nem renúncia, nem licença médica, nem registro de transferência para outra reserva. Seu nome segue no diretório interno com anotação que no sistema aparece como comissão não especificada. Há um registro de rádio da noite anterior àquela terça, arquivado automaticamente como parte do protocolo de comunicações da coordenação. Nesse registro, ouve-se o guarda-parque reportar sua posição no setor, sem incidência. Depois vem um período de silêncio na transmissão, que a coordenação registrou como pausa de protocolo. E depois sua voz outra vez, breve, dizendo que tudo estava bem e que continuava o percurso. O registro termina aí. A pausa no meio do registro já é estranha. Mas o que torna esse fragmento verdadeiramente difícil de ignorar está nos últimos segundos, antes que o sinal se corte naturalmente. Uma frase curta,
Dita com uma calma que os colegas que ouviram o registro descrevem como o tipo de calma que vem de ter tomado uma decisão sobre como lidar com o que se tem à frente, mais do que de que tudo esteja bem. O conteúdo exato dessa frase leva ao quinto caso. Porque o que o guarda-parque de Montes Azules disse nesses últimos segundos é, segundo quem ouviu, a mesma descrição que aparece no testemunho de Oaxaca. 2 pessoas, 2 estados, 2 anos de diferença. Em novembro de 2016, uma guarda-parque da Sierra de Juárez, em Oaxaca, apresentou o único relatório que, segundo quem o processou na coordenação, não podia ser classificado sob nenhum código padrão do sistema de incidentes. Seu nome não está no registro público. Deixou a reserva em outubro de 2017. O que existe do caso é o protocolo de relatório, um extrato do registro de rádio dessa noite, e o testemunho de 2 colegas que a conheceram durante esse período e aceitaram falar sem dar nome. Era 14 de novembro de 2016. Patrulha noturna, setor norte, altitude aproximada de 2.200 metros. Levava 4 anos percorrendo essa rota específica. O registro de rádio dessa noite mostra comunicações sem incidência até as 1:38. Às 1:38 há uma transmissão dela que a coordenação recebeu de forma fragmentada. O que se ouve com clareza é a referência à posição GPS, uma pausa, e uma frase que seus 2 colegas descrevem de maneira idêntica quando consultados separadamente. Algo está parado aí, no limite do claro. Depois dessa frase, há 19 segundos no registro. Os colegas que ouviram o arquivo dizem com precisão. Os 19 segundos não são estática nem interferência. A linha está aberta. Há silêncio. O tipo de silêncio que produz uma transmissão ativa onde não há nada do outro lado exceto o sinal sustentado e aberto. Aos 19 segundos ela volta a transmitir. Diz que tudo está bem, que seu rádio teve corte momentâneo, que continua a patrulha. Seu relatório dessa noite, apresentado no dia seguinte, descreve uma patrulha sem incidente. Um de seus colegas a viu chegar essa manhã à coordenação. Chegou antes do habitual. Entregou o equipamento com o mínimo de conversa necessária. Nos dias seguintes deixou de solicitar as patrulhas noturnas do setor norte. Continuou trabalhando. Continuou cobrindo suas rotas. Mas esse setor não pisou mais. Semanas antes de renunciar, esse colega teve conversa breve com ela sobre o que tinha passado essa noite no claro. O que ela disse foi isto: que o que viu no limite do claro tinha postura que nenhum animal que ela conhecesse adotaria, e que quando apontou a lanterna para esse ponto, o feixe chegou até aí e não iluminou nada. Como se a distância fosse maior do que era, embora o limite do claro estivesse a menos de 40 metros e a lanterna que usava aquele ano alcançasse normalmente até 60. Apontou direto, e a luz não chegou. Mas o outro detalhe que descreve é anterior a tudo isso. Diz que o mato se tinha calado antes de ela olhar para esse ponto, antes de apontar a lanterna, antes de ter qualquer razão para se preocupar. Os sons da noite, os que tinha escutado durante 1h30 de patrulha, se cortaram de uma vez. E dentro desse silêncio, algo no limite do claro. O silêncio veio primeiro, o visível veio depois. Esse detalhe, o silêncio que precede o avistamento em vez de segui-lo, aparece no relatório de Miguel Ferreira no cofre de Perote. Aparece no relato do guarda-parque de Chiapas, nos últimos segundos do registro de rádio antes que a transmissão feche. E aparece em pelo menos 2 testemunhos adicionais que não estão incluídos neste vídeo porque não tem verificação documental suficiente para tratá-los como casos independentes. Renunciou 11 meses depois dessa noite. Não deu razões públicas. 5 estados, 5 conjuntos de dossiês. E 5 pessoas com anos de serviço que apresentaram um relatório viram como esse relatório foi arquivado e tomaram de forma independente a decisão de se afastar do ponto onde isso ocorreu. O que os registros mostram nesses 5 casos é isto: ausência de atividade em setores específicos, falhas técnicas em momentos determinados, classificações de observação não determinada que não geram acompanhamento. Cada elemento tem explicação razoável por separado. Os sistemas de classificação são limitados. As coordenações têm poucos recursos. Os guarda-parques pedem reatribuições por razões pessoais. Os setores ficam sem cobertura por falta de pessoal. Mas há 4 elementos nesses 5 casos que esse tipo de explicação individual não alcança a cobrir. O primeiro, a consistência dos detalhes entre pessoas que não têm nenhum canal de comunicação entre si. O cheiro que Lucas Almeida descreve em Chihuahua em outubro de 2018 e o que Mariana Costa descreve em Tamaulipas em março de 2021. O silêncio que precede o avistamento, descrito de forma quase idêntica por Ferreira em Veracruz,
pela guarda-parque de Oaxaca e no último registro de rádio de Chiapas. A luz que não alcança, que aparece no testemunho de Sierra de Juárez e na descrição final do guarda-parque de Montes Azules. Esses não são detalhes que circulam em conversas de trabalho entre colegas de distintas reservas. São descrições técnicas e sensoriais que não há razão para contaminarem entre fontes que não se conhecem. O segundo, o padrão de abandono voluntário. Ninguém ordenou a nenhum desses guarda-parques se afastar de suas zonas. Todos tomaram essa decisão sozinhos, em período curto depois de seu relatório. E em nenhum caso o sistema identificou o padrão, nem perguntou o que o causava. O terceiro, a resposta institucional. Em todos os casos, o dossiê fechou sem acompanhamento real, sem cruzamento de informação entre reservas, sem que ninguém perguntasse por que um setor leva 36 meses sem uma única patrulha documentada. Ou porque 6 guarda-parques com dossiê limpo modificaram seu comportamento no mato depois de apresentar certos relatórios. O quarto é o que resulta mais difícil de acomodar em explicação administrativa: a decisão de não falar. Lucas Almeida demorou anos para descrever o que encontrou na Canhada do Frio. Mariana Costa tem uma imagem em seu telefone que não publicou. A guarda-parque de Oaxaca se foi e não deu razões. O guarda-parque de Chiapas segue no diretório com status de comissão não especificada. Ninguém pediu silêncio a eles. Cada um chegou à mesma conclusão por conta própria. O que resta ao final desses 5 casos é uma só coisa que nenhum dossiê explicou: o que exatamente cada uma dessas pessoas viu, naquele momento, naquele ponto do mato, que fez com que a decisão mais razoável fosse não voltar. Os setores seguem nos mapas, as rotas seguem na programação semanal, e os registros de atividade mais recentes disponíveis não mostram patrulhas documentadas em nenhum desses 5 pontos. Se você chegou até aqui seguindo esse tipo de casos, já sabe como funciona o padrão. O próximo vídeo tem documentação mais recente.